E a gente escuta muito falar que TCC é difícil, né? Que não vou conseguir fazer e tal. Eu escuto muito os alunos falar nisso. E aí a mensagem que eu queria deixar para a gente iniciar é que a única limitação que nós temos é aquela que nós criamos na nossa mente, né? Então, primeiro tem que destravar aí esse pensamento, essa crença limitante, tá? Vamos começar. Peguem papel e caneta, quem quiser anotar as dicas, as ideias que eu vou trazer aqui para vocês. No final da live eu vou responder algumas perguntas, tá? E também vou anunciar uma surpresa aqui para quem ficar até o final. Então fica aqui até o final para você saber qual é a surpresa. Vai ser bem legal. Vou começar falando dos tipos de TCC. Então, rapidamente, só para a gente se conscientizar, né? Só para a gente contextualizar aí. Então, os TCCs são todo o trabalho de conclusão de curso que a instituição exige para você concluir o seu curso. Então, não necessariamente ele é só uma monografia, ele pode ser um projeto, um aplicativo, desenvolvimento de algum produto, o pessoal na área de tecnologia, e também os mais comuns são a monografia, os artigos científicos, as teses e as dissertações a nível de doutorado e mestrado. Então, antes de tudo, antes de iniciar o seu trabalho de conclusão de curso, é importante você se informar na sua instituição de ensino qual é o tipo, né, o formato de trabalho de conclusão de curso que eles exigem. E também é importante você verificar se eles te fornecem algum modelo, porque isso já auxilia aí no andamento do seu trabalho, certo? Então, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Instagram, né, no direct, o pessoal manda sobre a escolha do tema. Então, não consigo escolher o meu tema, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. Eu vou te dar dicas práticas para você conseguir escolher o seu tema. Se você já escolheu o seu tema e tá aqui na live, não sai, continua, porque eu também vou trazer outras dicas que vão te ajudar bastante, tá certo? Então, bora lá. Primeiro, escolher o tema não é definir, muita gente que fala, já escolhi meu tema, aí qual é seu tema? Aí fala, é direito penal. Ou então fala, é administração financeira, saúde pública. Isso não é o tema, certo? Isso é a sua área. Então, essa foi a área que você escolheu. O tema, ele precisa ser um pouco mais delimitado, tá? Então, vamos fazer um exercício para a escolha do tema. Vocês podem anotar aí e depois fazer o exercício com calma. Então, Anderson entrou aí, ó. Tô orientando ele também. Primeiro você vai anotar, certo? Faz uma lista das disciplinas e dos assuntos que mais te despertam interesse ou que despertaram interesse durante o seu curso. Então, durante o curso, você pagou muitas disciplinas, né? Teve contato com vários assuntos e certamente algum assunto te chamou mais atenção, ou alguns assuntos. Então, você faz uma lista dessas disciplinas. Depois, você escolhe 3 assuntos relacionados a essas disciplinas que mais te chamaram a atenção, mais te despertam interesse, que você tem interesse em conhecer mais sobre eles. Então, eu vou dar um exemplo na minha área de engenharia ambiental. Durante a live eu vou trazer vários exemplos de várias outras áreas, tá? Não vou falar só de quem é da engenharia, trazer exemplos de quem é de direito, administração, educação física, então vários exemplos. Mas vamos começar com o exemplo da minha área. Você vai listar 3 assuntos. O primeiro dele eu listei sustentabilidade, resíduos sólidos e reciclagem, tá? Então anota, listar 3 assuntos de áreas que geram interesse. Depois você vai pensar como você pode relacionar essas 3 áreas, esses 3 assuntos. Então, eu escolhi sustentabilidade, resíduos sólidos e reciclagem. Então, eu posso pensar que tal falar sobre a reciclagem na gestão de resíduos sólidos, tá? Então, aí eu já consigo, dos 3 temas que eu listei, eu já consigo misturar, né, aí e formar uma ideia com pelo menos 2 temas, tá? Então, reciclagem na gestão de resíduos sólidos.
Só que aí eu não escolhi, no meu tema ainda não está delimitado, certo? Ainda está muito amplo. E se você perceber que as áreas que você escolheu não estão muito distintas, então você pega uma disciplina só e aí você lista 3 assuntos dessa disciplina que você viu nessa disciplina. Pode ser uma disciplina que você se identifica mais ou que você tenha mais interesse em estudar, certo? E aí você faz essa relação entre esses 2 ou 3 assuntos, tá? Então ficou reciclagem na gestão de resíduos sólidos. Só que esse tema tá muito amplo, certo? Tá legal, é uma área legal pra gente estudar, mas muito amplo ainda. Isso vai me demandar muito esforço na minha pesquisa. Por quê? Eu quero estudar reciclagem na gestão dos resíduos sólidos, mas aonde? No Brasil, no mundo, na minha cidade, numa empresa específica, em que período de tempo? Desde de 1900 até agora. Então veja que está muito amplo. Então o ideal é que esse tema ele seja mais específico. E aí é isso que a gente vai fazer agora, o que chamamos de delimitação do tema, certo? Você vai considerar 3 perguntas para delimitar o seu tema. Então tem que anotar aí para não se perder no exercício, tá? A primeira pergunta é o quê? O que a gente já tem, que é, no meu caso, a reciclagem na gestão dos resíduos sólidos. Só que agora eu preciso definir onde e quando, certo? Então, quando eu vou delimitar o meu tema, eu preciso dessa delimitação temporal e geográfica. Isso não é uma regra, tá? Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvo com os meus alunos para facilitar na escolha do tema. Obviamente, tem outras formas, tem outros tipos de estruturas temáticas que você pode utilizar. Então, escolhe uma área, né, específica, uma disciplina, escolhe 3 assuntos, relaciona e agora vai delimitar. Então, o meu ficou a importância da reciclagem na gestão de recursos de resíduos sólidos, tá? Então, veja aí que eu inseri uma palavrinha no meu o quê? A importância. Então, você pode estudar os benefícios, a aplicação, as práticas. Existem vários termos que você pode colocar no início do seu tema para poder formar essa estrutura temática. Então, eu escolhi a importância da reciclagem na gestão de resíduos. Aí, aonde, né? A segunda pergunta, aonde? No Brasil, eu escolhi, você pode escolher na sua cidade, você pode escolher no seu estado, você pode escolher numa empresa específica. Então, por exemplo, a importância da reciclagem na gestão de resíduos na cidade de Pernambuco, ou a importância da reciclagem na gestão de resíduos em pequenas obras, em uma empresa de fabricação, de produtos sanitizantes, enfim, empresas de fabricação de borracha. Você vai escolher o local, certo? O onde. E agora, para finalizar a delimitação do tema, a gente vai escolher o quando. Porque se eu estudar a importância da reciclagem na gestão de resíduos no Brasil, é muito tempo para eu estudar toda a gestão de resíduos no Brasil. Então, eu vou estudar essa gestão desde quando? Desde 1900? Ou dos últimos 10 anos? Ou nos últimos 5 anos? Você está entendendo por que você precisa delimitar? Porque você não tem o tema suficiente, você não tem o tempo suficiente para estudar um grande intervalo de tempo, certo? Então, é importante você delimitar aí temporalmente também. Vou deixar a live salva, Tainara, para quem chegou depois, para fazer esse exercício aí da escolha do tema, certo? Então, por exemplo, esse tempo, vamos recapitular. Primeiro o que, depois o onde e agora o quando, certo? Tô escolhendo o quando agora. Esse quando, essa delimitação temporal, não necessariamente é um período específico. Um exemplo, dos últimos 10 anos. Eu vou dar um exemplo prático que eu escolhi aqui para o meu tema. A importância da reciclagem na gestão de resíduos no Brasil
a partir da edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, certo? Ela foi estabelecida em 2010. Então, tudo que for de 2010 para cá, eu vou estudar, certo? No Brasil. Agora, se eu quiser diminuir um pouquinho a minha amostra de estudo, eu posso colocar a importância da reciclagem na gestão de resíduos no estado de Pernambuco, a partir da edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou da política estadual, enfim. Então, aí eu reduzo um pouquinho mais a minha amostra, delimito mais ainda, e aí fica mais fácil de eu trabalhar nesse tema. Você está entendendo? Outro exemplo que eu poderia utilizar se eu escolher a publicidade no direito do consumidor no Brasil. Então, perceba que se eu for estudar a publicidade do direito no consumidor no Brasil apenas com esse tema, ele é muito abrangente. Então, eu vou ter que estudar toda a legislação brasileira que trate do direito do consumidor, que trate de consumidor, pelo menos desde a proclamação da República até a criação do Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito amplo, precisaria de muito tempo para se dedicar a esse tema, a essa pesquisa. Por isso que quanto mais delimitado for o seu tema, vai ficar mais fácil de você trabalhar, certo? E aí, para quem já tem tema, certo? Então, faz esse exercício aí, anota as dicas, faz esse exercício para você conseguir chegar ao seu tema. Para quem já tem tema e também mandou pergunta aqui. Essas perguntas foram baseadas, as perguntas dessa live foram baseadas nas perguntas que vocês enviaram na caixinha e no direct, certo? Então, não sei se meu tema é bom. Já tenho um tema, mas não sei se o meu tema é bom. Então, como é que eu vou saber se o meu tema é bom? Primeiro que não existe tema certo e errado, certo? O que vai existir é a vontade de você pesquisar sobre aquele assunto. Então, para você saber se o seu tema é bom, realmente, você tem que responder a 3 perguntas, tá? Anota aí. A primeira pergunta é: eu realmente gosto do que eu escolhi? Professor Isaías entrou, olha aí, meu professor da graduação. Professor Isaías, valeu aí pela consideração, prof. Então, primeira pergunta, para você saber se o seu tema é bom. Eu realmente gosto do que eu pretendo estudar, do que eu pretendo desenvolver, tá? Então, anota essa pergunta. A segunda pergunta é: existe conteúdo disponível? Só que uma observação, essa de conteúdo disponível. Muita gente fala, não achei nada no meu tema. Não existe isso. Qualquer coisa que você quiser pesquisar, vai ter alguém que já estudou sobre aquilo e vai ter material disponível. O que a gente pergunta é se existe material suficiente e de fácil acesso, certo? Então, por exemplo, dentro daquele recorte que você escolheu. Então, por exemplo, se você quiser estudar o comportamento dos consumidores na época imperial de Dom Pedro I, fica muito difícil você estudar esse tema, você se aprofundar nesse tema, porque você não vai ter registros suficientes para trabalhar desde a época imperial, certo? Então, o acesso vai ser mais difícil a esse conteúdo. Então, o que é que a segunda pergunta precisa responder? Se existe conteúdo suficiente disponível de fácil acesso, certo? Para você poder trabalhar com esse tema. E a terceira pergunta que você precisa responder esse tema é relevante dentro da sua área de conhecimento? Ou seja, além de você, a sociedade acadêmica e em geral vai ter interesse nesse tema que você escolheu? Vou beber uma aguinha aqui rapidinho. É bom todo mundo se hidratar. Então vamos lá. Se você respondeu sim para as 3 perguntas, né? Se você gosta do tema, você respondeu sim. Se existe conteúdo disponível, você respondeu sim. E se esse tema é relevante, né? Se ele tem importância aí, se outras pessoas dentro da comunidade acadêmica da sua área teriam interesse nesse tema, então se a sua resposta for sim para essas 3 perguntas, você tem um ótimo tema. É o tema perfeito para você trabalhar, certo? Porque não existe uma regra específica que defina que o tema A seja melhor ou pior que o tema B, né? O que pode acontecer é que
Ou não foi você que escolheu o seu tema, o que é um erro muito grande, né? Quando os alunos procuram os professores, professor, não sei o que falar no meu TCC, me dá um tema. Tem que ser uma coisa que você escolheu, que você gosta, porque é você que vai passar vários meses trabalhando nesse trabalho, né? Um período, geralmente, no mínimo 2 meses aí, você vai passar se envolvendo com esse trabalho, tá? Então, você precisa escolher o tema e o que pode acontecer é seu tema não está bem delimitado, tá? Mas não tem essa de, meu tema é bom, meu tema não é bom, o professor disse que esse tema também já tá muito falado. Não, também não existe isso, tá? O que você pode aí modificar é a estratégia de metodologia para trabalhar esse tema. Então, vamos supor que reforma da Previdência seja um tema que já está muito falado aí. O pessoal só quer falar na área de direito, por exemplo, só quer falar da reforma da Previdência. Aí o professor vai dizer, esse tema já está muito manjado, já está muito batido, né, como o pessoal fala. Então, procura esse tema. Não tem isso, tá? Você pode falar da reforma da Previdência envolvendo vários outros aspectos, relacionando com várias outras áreas, e aí não tem isso, tá? Se o professor falou, pode dizer que fui eu que falei, que eu assino embaixo. Depois eu vou responder as perguntas, tá, gente? Vamos continuar aqui pra gente não perder o raciocínio. Então, escolher o tema, primeiro destrave do seu TCC. E aí é do tema que vai surgir o seu problema de pesquisa, tá? O problema a ser investigado. E a escolha do problema de pesquisa também é outro impasse que os alunos aí muitas vezes não dão atenção na elaboração desse problema, né? Ou então travam nele, não conseguem elaborar o seu problema, a estrutura do seu problema de pesquisa e acabam aí se complicando no seu TCC. Então, o problema de pesquisa é a questão que o seu trabalho, né, que a sua investigação pretende responder, certo? Então, você está fazendo esse trabalho por 2 motivos. O primeiro, que você precisa se formar, né? Ele é obrigatório. Mas o segundo, porque você quer descobrir alguma coisa. Tá? Então, a investigação, o trabalho científico, ele tem essa característica de fazer um estudo que você pode descobrir algo novo em relação a diversos comportamentos. Pode ser um assunto que já foi estudado de várias formas, só que você pode aplicar ele, por exemplo, em outro local. Então, um estudo que foi aplicado na cidade de Fortaleza pode também ser realizado na cidade do Recife, provavelmente vai ter características diferentes, vai ter resultados diferentes, certo? Então, não se preocupe aí não, vou deixar a live salva, Carol, né? Carol. Então, para quem chegou agora, né, a gente já delimitou o tema, já escolheu o tema, delimitou, já verificou se o tema era bom ou não. Agora estou falando de problema de pesquisa. Então, anota aí 3 características do seu problema de pesquisa. O problema de pesquisa, ele deve ser formulado como pergunta, tá? Então, é o primeiro passo. O importante é que ele venha como uma forma de pergunta, porque é algo que você quer investigar, você quer responder. E a segunda característica, ele precisa ser claro e preciso, ou seja, claro e objetivo. Se ele for muito vago, você não vai conseguir imaginar nem como começar a resolver esse problema, certo? Então, por exemplo, se o seu problema de pesquisa for, quem é da área aí de psicologia, tem alguém de psicologia aí, bota um tchauzinho aí. Se o seu problema de pesquisa for como funciona a mente, perceba que é muito vago, isso é muito... Como funciona a mente em relação a quê? Quando você está no estágio de medo, como funciona a mente quando você é uma criança, como funciona a mente em que momento, em relação a quê? Então, perceba que isso é muito vago. Então, o problema ele precisa ser claro e preciso, tá? E aí, uma forma, anota isso, viu? Papel e caneta agora e anota isso, a estrutura básica para a criação do seu problema de pesquisa. Lembrando, não é regra, tá, gente? Não tá escrito em livro que tem que ser assim. É uma dica para vocês conseguirem avançar, para facilitar. Existem várias outras formas de você elaborar um problema de pesquisa, mas essa estrutura que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão conseguir aí destravar nessa área aí
criar o problema de vocês, porque é a partir do problema que a gente consegue dar andamento ao trabalho, tá? Então, a gente vai montar uma sequência de estrutura frasal, tá? Então, a primeira parte dessa estrutura é de que forma ou como. Você vai usar esses dois termos, tá? Ou sinônimos. De que forma ou como, tá? Aí, abre aspa, aí bota alguma coisa, abre aspa não, desculpa. Abre parênteses e coloca alguma coisa, fecha parênteses. Já vou explicar como funciona. De que forma alguma coisa. Aí a próxima estrutura é está relacionada ou influenciam, certo? Um dos dois. Abre outro parênteses e termina com outra coisa. Fecha parênteses, sinal de interrogação. Vamos ver como é que isso funciona agora na prática. O TCC, eu vou responder as perguntas, tá? Aos poucos. Então, eu falei aqui, né, pessoal da psicologia, eu falei como funciona a mente. Esse problema tá muito vago. Vamos ver agora como a gente vai formular o meu problema de pesquisa com base nessa ideia inicial que eu quero trabalhar, que é o funcionamento da mente. Então, de que forma, certo? A primeira frase, o primeiro elemento da nossa estrutura. De que forma os mecanismos psicológicos, que é alguma coisa, que é a minha alguma coisa que eu quero estudar, estão relacionados com a outra coisa que eu quero estudar, que é com o processo de memorização, por exemplo, das crianças. Então, esse é o meu problema de pesquisa. Então, ficou assim no final. De que forma os mecanismos psicológicos estão relacionados com o processo de memorização das crianças? Então, veja que agora eu tenho um problema de pesquisa que é passível de ser estudado, de ser solucionado, tá? Então, outro exemplo. Para quem é da área aí de pedagogia. De que forma a música influencia no processo de aprendizagem de crianças da educação infantil. Então, veja como funciona essa estrutura, certo? Então, a gente consegue criar essa estrutura para diversas áreas. Pessoal de fisioterapia, eu vi aí que alguém escreveu fisioterapia, dá um tchauzinho aí. Aí eu vou usar a outra estrutura, que eu falei que pode ser de que forma ou como, e falei que pode ser estão relacionados e influenciam, tá? Então, como a fisioterapia aquática está relacionada ou influencia a reabilitação de jovens paraplégicos. Então, vocês entenderam, tem bastante gente da fisioterapia aí, né? Então, vocês estão entendendo como a gente consegue criar essa estrutura de problema de pesquisa apenas utilizando aí essa estruturazinha simples, e a gente pode criar vários problemas de pesquisa. Lembrando que existem também outras formas, outros tipos de problemas com outras estruturas, mas esse aí certamente você vai conseguir destravar se for esse aí a sua trava. E aí eu recebi uma pergunta: profa, ao final do TCC eu sou obrigada a apresentar a solução para o meu problema de pesquisa, tá? Então, pensa comigo. O mundo já está cheio de problemas, não é verdade? Então, o que adianta você querer levantar um problema, jogar ele no universo e deixar ele lá? Então, praticamente você não fez nada. Então, é importante que o seu trabalho ele seja passível de uma solução, tá? Então, a ciência ela precisa de pesquisadores solucionadores de problema. Então, um exemplo: coronavírus, né? A gente tá aqui na live de quarentena, a maioria das pessoas estão sem sair de casa e assim, eu espero que vocês... o Cadu aí, gente, o Cadu da revista lá, escreve o nome da sua revista aí, Cadu, desculpa, eu esqueci agora, pra gente publicar os nossos artigos científicos, tá? É a Companhia Brasileira de... não tô lembrada agora, escreve aí. Então, vamos lá. Voltando aqui, exemplo do coronavírus. Então, o que é que adianta, né? A galera tá toda aí doida, correndo atrás da solução do problema, que seria vacina ou medicamento. Aí, Companhia Brasileira de Produção Científica, tá, gente? Pra gente publicar artigos lá
Depois a gente fala sobre isso, marca uma live só para falar sobre isso. Então, o seu problema, né, ele precisa ser passível de uma solução. Não adianta você criar um problema que você não vai conseguir responder, certo? Então, use essa estrutura aí para a gente poder avançar aí, para você destravar. Então, as 3 características do problema de pesquisa, resumindo: o problema deve ser formulado como pergunta, ele deve ser claro e preciso, e por último, deve ser passível de solução, utilizando aquela estrutura básica aí que eu passei para vocês, tá certo? Nada de problema muito mirabolante, ou quem nasceu primeiro, ovo a galinha, esse negócio aí você não vai conseguir avançar, tá? E a quarta, a terceira, né, agora eu acho. O terceiro ponto de dificuldade dos alunos na elaboração do TCC, a formulação dos objetivos, certo? Os objetivos, eles são os resultados esperados da sua pesquisa. O que é que você espera da sua pesquisa? Tá? Então, por exemplo, quando você está escovando os dentes, vamos um exemplo bem prático. Quando você está escovando os dentes, qual é o seu objetivo? Pode ser melhorar o hálito, pode ser conservar os seus dentes ou deixar os dentes mais brancos, enfim, isso é só para exemplificar. Então, o objetivo geral, a gente tem aí a divisão, né, do objetivo em geral e específico. O objetivo geral é o resultado final que você espera da sua pesquisa. Então, no caso do exemplo, se você está escovando os dentes, qual é o resultado que você espera ao escovar os dentes? É deixar o seu hálito melhor? É conservar os seus dentes? Enfim. Então, o objetivo geral é o resultado final. O que é que você espera com a sua pesquisa? Os objetivos específicos são os pequenos passos que você precisa dar para chegar no seu objetivo geral, certo? E aí, então bora lá. Como é que a gente vai definir o nosso objetivo geral? Se a gente já tem um tema bem delimitado, a gente vai conseguir formular o nosso objetivo geral facilmente, certo? O objetivo geral nada mais é do que uma forma diferente de você apresentar o seu tema. Então anota aí como formular o objetivo geral, certo? Vai ficar muito fácil com essa técnica aqui. Você vai pegar o seu tema, tá? Já definiu o seu tema. E você vai acrescentar na frente dele um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo são aqueles que terminam em AR, ER, IR. Então, por exemplo, analisar, definir, verificar, pesquisar, observar, diagnosticar, enfim, avaliar, certo? Tudo esses são os verbos no infinitivo. Então, vamos supor, pessoal da área de administração e marketing aí, que o seu tema seja estratégias de marketing digital para captação de clientes de uma academia na periferia de Recife. Veja como está bem delimitado o meu tema, certo? Então, vamos supor que o meu tema seja esse. E aí, qual vai ser o meu objetivo geral? Simplesmente eu pego o meu verbo no infinitivo, o verbo que faz sentido para mim, certo? Mais faz sentido para aquele tipo de pesquisa que eu quero fazer, que eu quero elaborar, e aí você coloca na frente do seu tema. Então, eu escolhi aqui planejar, certo? Planejar foi o verbo que mais fez sentido para mim em relação ao que eu quero desenvolver na minha pesquisa. Então, o meu objetivo geral vai ser planejar mais o meu tema. Então, planejar estratégias de marketing digital para captação de clientes de uma academia na periferia do Recife. Pronto, meu objetivo geral tá feito, certo? Agora, a gente tem que partir para os objetivos específicos. E como eu falei antes, são as etapas necessárias para que o objetivo geral, que é o objetivo maior, ele seja atingido. Então, eu sugiro que você formule pelo menos, no mínimo, 3 objetivos específicos e não mais que 5, certo? Porque senão seu trabalho ele fica muito longo e é quase impossível de você avançar com ele e terminar ele dentro do prazo que você tem, certo? Vamos beber mais água. Então, definiu o objetivo geral,
Agora a gente vai partir para a definição dos objetivos específicos. E a definição dos objetivos específicos é a sacada mais importante para o teu referencial teórico, que é o próximo passo que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então, quem já chegou aí, quem já tem tema, quem já tem problema, quem já tem objetivo, certamente está travado lá no referencial. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos lá, voltar aqui, tá? Então, escolhe no mínimo 3 objetivos. Então, se o meu tema, né, aqui, o meu objetivo geral, são as estratégias de marketing, né, para captação de clientes de uma academia na periferia do Recife, o meu primeiro objetivo, pensando, olhando para esse título, vai ser descrever as principais estratégias de marketing utilizadas, por exemplo, na captação de clientes de serviços, certo? Então, eu tenho que enxergar aquele tema com uma coisa primeiro mais ampla. E agora eu vou afunilando, como a gente fala, né? Estreitando. Então, meu segundo objetivo específico poderia ser, tá? Esse aqui é só um exemplo. Identificar o perfil dos alunos ou o perfil da população interessada nas atividades oferecidas pelas academias da periferia do Recife. Então, isso aí seria um tipo de estudo de caso, onde eu teria que fazer um levantamento, tá? E através dos objetivos também é que a gente consegue definir a nossa metodologia, certo? E o terceiro objetivo que eu poderia escolher aqui, selecionar as estratégias de marketing digital mais viáveis para atrair os alunos da periferia do Recife para uma academia. Pronto, agora eu tenho meus 3 objetivos específicos, que é o que vão me levar para alcançar o meu objetivo geral, que é o meu objetivo maior, e que, consequentemente, é o que vai destravar o meu referencial teórico, certo? Então, vamos falar um pouquinho de referencial teórico. Andressa Castro, como se decidir no tema. Quando acabar a live, que vai ficar salva, você pega do começo, porque a gente já fez um exercício para definir o tema, certo? A gente fez exercício prático aqui para definir o tema para qualquer área aí que você for, qualquer área, certo? Então, vamos falar de referencial teórico. Então, essa é a parte que os alunos dizem que dá branco quando começa a escrever, né? Então, passa várias horas na frente do computador, não consegue avançar, e outros começam a escrever e fogem completamente do tema, da linha de raciocínio que escolheu pesquisar, certo? Então, no referencial teórico, você precisa mostrar que a pesquisa, ela está assentada em bases sólidas, tá? Então, você precisa utilizar fontes confiáveis, fontes científicas confiáveis. Por isso é importante você pesquisar em bases de dados científicas, como, por exemplo, o Google Acadêmico, que a gente já falou, eu já falei sobre isso outras vezes. A biblioteca de teses e dissertações também, várias outras bases. A gente não vai se deter a isso hoje, certo? Então, é importante você buscar em fontes confiáveis. Livros, periódicos, tá? Então, as revistas, tá? Que publicam artigos. É muito importante você pesquisar nelas. Você terá aí bases confiáveis. O referencial teórico, você vai fazer um apanhado, uma junção de vários dos autores, né, que já estão discutindo e estudando sobre aquele tema que você escolheu. E aí, como escrever? Primeiro, a gente precisa criar uma estrutura para o seu referencial teórico. Você precisa saber exatamente onde você vai começar e onde você vai terminar. Não adianta você sentar aí na frente e ficar esperando vir, né, a ideia divina lá, que vai descer e vai depositar todo o material pronto aí para você começar a escrever e terminar seu trabalho aí em 7 dias, como muita gente promete. Então, cuidado aí com essas promessas. Você vai pegar seu tema, vamos montar a estrutura do seu referencial agora. Pega o seu tema, certo? Você vai dividir ele em 3 partes, pelo menos. E aí você já vai ter, no mínimo, 3 assuntos diferentes para falar sobre ele. Então, vamos dar um exemplo aqui, pessoal da educação física agora, um exemplo. Vamos supor que o meu tema é as contribuições educacionais do judô
no processo de aprendizagem de crianças autistas, certo? Veja como tá um tema bem delimitado aí, bem específico, tá? O judô, eu poderia falar de vários esportes, eu falar a importância dos esportes no processo de aprendizagem das crianças. Veja como isso é amplo. Quais esportes? Crianças de quais faixas etárias ou quais, né, enfim, com quais necessidades. Então, eu delimitei ele como as contribuições educacionais do judô no processo de aprendizagem das crianças autistas. E aí eu vou dividir o meu tema em pelo menos 3 partes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre judô, tá? Então, o meu primeiro tópico no meu referencial teórico, eu vou falar sobre o surgimento do judô como esporte no Brasil. O meu tema não traz sobre judô, então eu vou contextualizar, né, o leitor do meu trabalho, eu vou introduzir, né, no meu referencial como é que o judô ele se tornou um esporte no Brasil. Isso é importante. A segunda parte do meu referencial o segundo capítulo do meu referencial que eu posso falar qual a importância, no caso é falar sobre a importância do judô como uma estratégia educacional. Certo? Então você pode também aí pesquisar sobre isso, já é outro capítulo do seu trabalho. Então veja que tudo isso está relacionado só com o meu título, né? Só com o meu tema. Então, do meu tema eu estou tirando os capítulos do meu referencial teórico. O terceiro capítulo que eu poderia tirar, a inserção do judô no desenvolvimento infantil. Então aí eu falaria de uma forma mais ampla e depois eu estreitaria para a inserção do judô no desenvolvimento de crianças autistas. E eu também poderia falar sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças autistas e como o judô ele contribui nessa formação, certo? Então veja que só nesse tema aí eu já tirei 4 capítulos do meu referencial teórico. Então depois disso você vai saber exatamente qual o título de cada capítulo e aí você vai conseguir direcionar a elaboração dos seus capítulos aí para começar a escrever, certo? Então a dica para você começar a escrever o seu capítulo, vai lá nas plataformas de busca científica, certo? Pesquisa o que já foi publicado de cada títulozinho desse que você definiu. Porque qual o erro? Você vai lá na plataforma de busca e quer buscar sobre o seu tema inteiro, sobre as contribuições educacionais do judô no processo de aprendizagem de crianças autistas. E você já quer achar tudo lá, pronto. Você vai ter que pesquisar sobre cada assunto. E é importante isso porque você vai construir um trabalho bem embasado, certo? Se você pesquisar o trabalho pelo tema pronto, é provável que ocorra 2 coisas. Ou você não encontre muita coisa, ou você encontre um trabalho que já foi realizado nesse mesmo tema, só que em outro estado, ou em outra cidade, ou em alguma escola específica, enfim, certo? Então você vai encontrar e você vai entender, né? Você vai querer, até inconscientemente, fazer aquele trabalho igual. E a intenção não é essa. Então você vai lá na plataforma de busca científica, né? A que eu recomendo mais é o Google Acadêmico, porque ele concentra a maior quantidade de informações, você consegue filtrar lá. Depois a gente pode fazer até uma aula sobre como vocês usam os filtros do Google Acadêmico, como vocês usam as palavras-chave certas para pesquisar, certo? Mas também eles também direcionam para os sites das revistas e para outros sites, repositórios de universidades federais, né, onde ficam lá depositadas as teses, as dissertações, certo? Mas tem outros também, procurem outros, diversifiquem a busca, usem livros também, livros é importante, o livro não deixou de existir ainda não. Então você vai lá, pesquisa o que já foi publicado, né, de cada tema desse, e aí vai fazendo um comparativo, vai fazendo um jogo, né, eu falo, entre os autores. Então, o autor fulano de tal, você pode até seguir uma sequência cronológica, né? Então, o autor fulano de tal, você faz aí nos últimos 5 anos. No ano de 2016, falou sobre isso, isso e isso, né? Depois essa live aqui não dá pra gente especificar como você vai escrever o seu referencial teórico.
especificamente, mas é só uma base para vocês terem. E aí você fala, por outro lado, aí já que você achou uma descrição contrária daquilo que o outro autor falou, e aí você vai discutindo, você vai trocando as ideias entre os autores. É assim que você forma um referencial teórico. Não é tirar tudo da sua cabeça. Eu não sei o que escrever sobre o surgimento do judô como esporte no Brasil. Realmente, se você quiser tirar tudo daqui, eu quero fazer tudo com as minhas palavras. Não. A ciência, ela é formada pela construção do conhecimento, né? Um conhecimento, ele vai fortalecendo o outro. Então, é por isso que vários autores estão sempre estudando, publicando, porque a gente consegue juntar esse conhecimento e formar outros. Através da junção de conhecimentos, a gente forma outros. E isso é muito importante. Então, não é para você chegar lá e ficar escrevendo tudo que vem da sua cabeça. Por isso que você não consegue escrever, porque normalmente eu só consigo escrever um parágrafo. Porque você precisa de outros autores para fundamentar a sua escrita, certo? Então é assim que você faz a construção do seu referencial teórico, tá? Uma conexão entre os autores, tá? E aí, esses foram as quatro principais travas da elaboração do trabalho de conclusão de curso. Vou responder aqui algumas perguntas. Lembrando que quem chegou depois teve exercício prático para escolher o tema, certo? Então, quando terminar a live, assista a live do começo. Quem também estava no começo e não anotou, anota as ideias depois, assiste de novo, anota as ideias, certo? Para poder formular o seu tema, para poder definir o seu tema, formular os seus objetivos e construir aí o seu referencial teórico, tá? Vou responder aqui algumas dúvidas. Desde que não seja muito específica, assim, meu tema é tal, então não sei qual é o tema que eu quero. A gente precisa também ser claro e preciso e inteligente nas perguntas, tá? Porque eu recebo os directs, eu sou de administração, não sei qual é o meu tema. Se você não sabe, eu também não sei. Então você pode perguntar, como é que eu faço para fazer tal coisa? Qual a estratégia para definir a metodologia, ou como é que eu faço, certo? Você tem que ser mais direcionado na pergunta. Muitas vezes você não sabe nem a pergunta que você quer fazer, tá? Então, quem quiser fazer pergunta aí, tá aberto. Deixa eu ver aqui o pessoal que falou. Como decidir sobre o tema, já falei, né? Assiste a live. O Cadu aqui falou. Depois vocês entram lá também na base de dados dele, certo? Para conhecer as publicações lá da Companhia Brasileira de Produção Científica. Escolhi ensino de biologia para deficientes visuais, certo? Preciso delimitar um pouquinho mais esse tema. O TCC tem que ser continuação do pré-projeto? Não necessariamente. Se você fez um pré-projeto na área que você queria, se aquela área despertou interesse, se você acha que é um tema passível, né, de ser trabalhado, possível de ser trabalhado, se o seu problema ele é passível de solução, você pode continuar com o seu projeto. Se você não se interessa mais por esse tema, enfim, se você está enjoado ou se não for uma coisa que você queria fazer, você pode trocar e começar tudo do zero, certo? Se você tiver tempo suficiente para isso. O importante é você fazer uma coisa que você gosta, que uma área que, né, você sinta interesse, lhe dê prazer em trabalhar com aquilo, porque as pessoas criam esse bloqueio de que TCC é difícil, que TCC é chato e que eu odeio o meu TCC, justamente pelas próprias escolhas que elas fazem, tá? Então, como começar o primeiro parágrafo? Você senta na cadeira, liga seu computador, começa a escrever aí e começa. Não, brincadeira, vê só. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Como é que eu vou começar a minha introdução? Não sei nem o que falar, não sei nem o que escrever. Pensa com você mesmo, como se você estivesse falando com você mesmo. Por que eu escolhi esse trabalho? Por que eu escolhi estudar esse tema? Esse é o primeiro assunto
que vai precisar estar lá na sua introdução. Além da contextualização inicial sobre o tema, você vai precisar dar a sua justificativa na introdução. A justificativa é o porquê. Por que você escolheu esse tema? Então você responde para você mesma. Por que eu escolhi estudar sobre as contribuições educacionais do judô no processo de aprendizagem de crianças autistas? Então, alguma coisa lhe despertou interesse nessa área, tá? Então, sei lá, porque eu verifiquei. Escreve com as suas palavras mesmo no começo. Depois você vai aperfeiçoando aí a escrita. O importante é o brainstorm lá, né? Então, a tempestade de ideias, você ir jogando para não perder as ideias que estão vindo, né, na sua mente, as ideias frescas aí que com certeza vão fazer a diferença no seu trabalho. Então, eu escolhi esse tema porque eu passei a observar que a prática do judô no processo de aprendizagem de crianças pode melhorar o desenvolvimento cognitivo, enfim. Comece falando pra você. E aí você vai estar escrevendo o seu primeiro parágrafo, certo? Depois, à medida que você vai lendo outros trabalhos, né, durante a sua pesquisa no referencial, é importante que você só comece a pesquisar aquele monte de trabalho que a maioria dos orientadores mandam. Escolheu o tema, agora pesquisa tudo que tem sobre isso. Eu não vou nessa linha, tá? Então é importante que você comece a pesquisar quando você já tiver aí o seu escopo, o seu esqueleto do referencial teórico definido, tá? Para não ficar pesquisando um monte de trabalho que você nem vai usar depois e, enfim, vai perder tempo, tá? Então, começa... Me perdi o que eu ia falar. Tá falando sobre escrever, né? Então, depois, lembrei, quando você vai lendo outros trabalhos, Jonathan entrou aí, Jonathan. Quando você vai escrevendo outros trabalhos, você vai se identificando melhor com a escrita científica, né? Você vai tendo mais contato e aí você vai melhorando as suas formas de escrever, certo? Então não precisa você querer escrever perfeito logo no seu primeiro parágrafo, não. O importante é você sair do zero, tá? Deixa eu ver como escrever o primeiro parágrafo. Quantas páginas são ideal para abranger o assunto? Já falei aqui sobre número de páginas, né? Não existe número de páginas certo ou errado. Não precisa você se prender a isso, tá? O importante é você criar uma sequência lógica daqueles autores, daquele assunto que você está trabalhando, certo? De forma que, por exemplo, você não vai escrever um capítulo com meia página, né? Então, se você fizer cada capítulo com 2 páginas, depende. Vai depender do tema que você abordou. Será que é um tema muito amplo, do período geográfico, do período da delimitação temporal que você escreveu, que você escolheu? Você escolheu nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos? Não sei, vai depender. Então, não se prende muito a esse número de páginas, não. Vai depender do formato do seu trabalho. Se é um artigo científico, normalmente o número de páginas é reduzido, certo? Você não pode fazer um artigo científico, sei lá, com 50 páginas. A maioria não aceita, tá? Diferente de uma monografia, que aí já... é ideal que tenha aí na faixa de 40 páginas, só que 40 páginas contando com a capa, com os elementos pré-textuais, né? Capa, contracapa, sumário, enfim, referências e depois apêndices, anexos e tal. Então, não se prende muito a número de páginas, se prenda à qualidade, certo? Das informações que você está trazendo. Se você está trazendo o máximo de informações possíveis para que o seu tema seja contextualizado, não estou falando que você vai pegar tudo que está disponível na internet, seja o máximo de informações possíveis para que o seu tema esteja bem contextualizado, para que o seu tema esteja bem discutido, então já é uma quantidade perfeita, certo? Então não vamos se deter a números de páginas. Como saber que já escrevi tudo sobre o assunto? É isso que eu acabei de falar, né? Portanto, nunca você vai escrever tudo sobre o assunto, porque ninguém vai conseguir escrever tudo sobre qualquer assunto. Você sempre vai
Eu até recebi uma pergunta dessa, eu respondi nos stories essa semana. Como saber que eu escrevi o suficiente? A gente sempre tende a achar que não tá suficiente, mas é aquilo que eu falei. Se você conseguiu fazer uma contextualização boa daquele assunto, então discutiu entre os autores, é importante não usar só um ou dois autores não, ficar repetindo os mesmos autores lá no seu trabalho, você tá fazendo aí só uma cópia com outras palavras de outro trabalho. É importante você ter aí essa conexão entre vários autores sobre aquele determinado tema. É o ponto de vista de vários autores sobre um determinado tema. Então, um autor vai dizer que a prática do judô é importante para o desenvolvimento cognitivo. Outro autor pode dizer que essas práticas são importantes apenas para a socialização da criança, enfim. E aí você vai discutindo de acordo com o rumo que o seu trabalho precisa tomar, né? Que é o seu objetivo, tá? O seu objetivo é o norte. Vamos ver aqui o negócio, o tema. Jonathan, volta lá na live quando terminar a live no começo, certo? Para escolher o tema, tá? Então, mais alguém aí, perguntas? Quem ficou até agora, então vou encerrar as perguntas e aí eu vou falar da surpresa para quem ficou aqui até o final, vai ter a informação de primeira mão, certo? Eu vou lançar um grupo de desafios, obrigada Jaine, vou lançar um grupo de desafios, certo? Aqui no Instagram, em breve vou lançar mais informações e no final desse desafio que eu vou lançar, eu vou sortear para vocês uma mentoria, certo? De orientação 100% gratuita, tá? Uma mentoria online, onde eu vou te orientar na elaboração do seu TCC, seja qualquer área, seja qualquer formato do seu TCC, seja uma monografia, um artigo científico, enfim. Eu vou sortear essa mentoria no final desse grupo de desafios para quem participar desse grupo, tá? E aí eu vou te ajudar na elaboração do seu trabalho, mesmo que você já tenha iniciado seu trabalho e tenha travado, não está conseguindo avançar ou não sabe se o seu trabalho está bom, eu vou avaliar o seu trabalho pronto, ou se você não começou nada, seu trabalho ainda do zero e você não sabe nem por onde começar, então eu também vou te auxiliar aí na elaboração desse seu projeto, certo? Então fiquem atentos aqui no Instagram, tá? Que logo mais eu vou deixar mais informações sobre o grupo de desafio para quem quiser participar, tá? Quem não chegou no final da live vai ficar salvo, assiste a live do começo pra você pegar as dicas e anotar. E aí, pedir para vocês tirar um print aqui da profa e postar aí nos stories de vocês, que eu vou repostar todo mundo, tá certo? Então, escreve aí, marca aí tcc.academy e aí faz um print e eu vou repostar todo mundo. Mas deixa eu ficar bonitinha no print, né? Então, tirem aí o print. Mandem pra mim, postem aí e marquem que eu vou remarcar, eu vou repostar todo mundo, tá certo? Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, certo? Vamos aproveitar a quarentena para produzir mais, pra gente adiantar o nosso trabalho, porque não sabemos como vai ser o semestre, né? No retorno aí das aulas, é para depois você não ficar com os prazos tudo em cima da hora, e isso prejudica muito na elaboração do seu trabalho, tá bom? Beijo da profa, que não pode faltar no final, e obrigada, até o próximo encontro. Tchau, tchau!